Eu me apresento, não tem problema não. Então, boa noite a Ok. todos. Meu nome é Aline, né? Eu sou formada em fisioterapia e atualmente eu trabalho com treinamento em liderança, palestras, né? Autoconhecimento e inteligência emocional. Então, eu mudei para essa área, migrei, senti uma necessidade de poder ajudar mais as pessoas, além do que eu Aham. fazia na físio. E então eu resolvi me aprofundar nessa área aí de autoconhecimento, de inteligência emocional, liderança, e foi onde eu realmente me encontrei. Senti que Nossa, era ali, porque a liderança, a princípio, ela não é só um cargo, né? A liderança, ela é na vida, ela é em tudo. Então, quando você aprende a liderar a sua vida, você aprende também a liderar o seu profissional. entendi. Mas você continua também na profissão de fisioterapeuta ou não? Ou você está um pouco afastado ou concilia as duas coisas? Como é que é? Por enquanto, eu estou conciliando as duas. Estou atendendo alguns Aham. pacientes em físio e, e me dedicando aí também nessa área da liderança. Então, eu estou aí um pouquinho nas duas, mas a princípio é para mudar mais para a liderança e a físio, assim, a técnica, né, ir ficando para trás. Ah, sim, entendi. E bom, é mais ou menos parecido com o meu caso. No caso, eu sou técnico de farmácia. A primeira assim, formação que eu tenho após o ensino médio, sou técnico de farmácia. Eu sou biólogo licenciado. Eu fui professor de biologia e ciências. Sou pós-graduado em biotecnologia. Fiz uma pós em fisiologia humana. E depois eu fiz a formação em reflexologia. E hoje eu concilio o hospital também, trabalho dia sim, dia não. E nas minhas folgas eu atendo reflexologia. Igual, por exemplo, hoje foi minha folga, hoje eu atendi reflexologia. Entendi. Nossa, que legal. Meu irmão é biólogo Também? Ah, que interessante. também. Biologia foi uma paixão da escola, né? Então, tive vontade de ser professor. Aí formei, fiz a licenciatura, né? Só que a realidade é outra, né? A teoria é muito bonita, etc. Mas na prática, o professor, infelizmente, ele é muito desvalorizado. Sim, isso é E, verdade. e hoje eu estou como técnico de farmácia no hospital, uma remuneração melhor que a do professor, uma formação técnica. E nas minhas folgas atendo reflexologia podal e estou sentindo muito bem, não me arrependi no minuto. Mas eu amo a biologia de paixão, adoro a biologia. Adoro a área da saúde, na verdade. Sim. Eu gosto também, é uma área que eu sempre busquei, né? Mas hoje, assim, eu sempre gostei de trabalhar, assim, ajudando as pessoas, mas igual eu falo, né? Trabalhar na liderança, né? Poder Entendi. eu palestrar para as pessoas, eu poder ajudar as pessoas. Então, a Físio foi um pé, né, que eu tive. Eu palestrei muito como físio também nas empresas sobre qualidade de vida no trabalho. E aí a gente vai só evoluindo, sempre. Isso, super interessante. Ali, a questão também dessa live de hoje, nós estamos entrando aí, nós entramos, né, no período chamado de Setembro Amarelo, né, Sim, em que a atenção das pessoas se voltam para a questão da prevenção do suicídio, né? E nós sabemos que é uma campanha interessante, uma campanha que ela tem, vamos dizer, ela tem um alcance muito bom, ela é bem divulgada, ela é bem, como posso dizer, as pessoas aderem muito fácil, com facilidade, essa questão do Setembro Amarelo. Mas nós sabemos que não é só em setembro que as coisas têm que haver essa preocupação. Mas nós sim, vamos além disso hoje. Nós vamos tocar um pouco na ferida, vamos dizer assim. Nós não estamos desmerecendo de forma alguma o Setembro Amarelo. Isso não é o propósito da nossa live. Mas o propósito da nossa live é mexer com aquelas pessoas que estão, ou seja, passando por um período depressivo, um período de depressão ou de desânimo, mas elas têm que enxergar, no nosso ver, que depende primeiramente delas. Não depende só do Setembro Amarelo, não depende somente da campanha de Setembro Amarelo. A primeira atitude tem que partir dessas pessoas. Então, assim, qual o seu ver, na sua ótica, a respeito do Setembro Amarelo?
a respeito de pessoas que talvez estão nos assistindo aqui, ou conheça alguém que está passando por um momento depressivo, qual o primeiro toque que essa pessoa precisa? Qual o primeiro insight que ela precisa? Bom, eu vou, acho que para ficar mais fácil, né, eu vou dar o meu depoimento. Porque assim, Sim, ótimo. ninguém entra na fase de um suicídio da noite para o dia, né? É um processo que a pessoa vem num vazio, que ela não consegue completar esse vazio, ela entra na Sim. depressão e a depressão vai sendo alimentada diariamente. E aí, quando ela chega naquela depressão profunda, na qual ela realmente não vê um outro escape, ela vê somente a morte. Então, eu falo assim, eu passei por um período assim, né? Eu não cheguei a ser uma depressão profunda, mas sim eu passei, eu senti na pele o que é você ser depressivo, né? Você não ter ânimo da vida, você querer desistir de tudo, você não querer sair da cama. E assim, o que eu consegui perceber? Que era só eu. Eu podia ter meus pais que sempre me apoiaram, minha mãe principalmente, mesmo que ela falasse, vamos, faz alguma coisa, sai dessa cama, era somente eu que podia ter aquela ação. Era somente eu que podia ter uma atitude e mudar, né? Então, ao meu ver, as pessoas elas precisam se conhecer. Elas precisam Uhum. entender qual é o valor delas. O que realmente traz prazer para elas, né? E parar de tentar fazer com que os outros tragam esses prazeres ou tentar provar alguma coisa, né? Porque quando a gente não se conhece e tenta provar alguma coisa, é um vazio. Porque por mais que eu tente, não preenche. Porque eu não estou fazendo, às vezes, uma coisa que é para mim. E é onde começa a entrar Uhum. os períodos depressivos, né? As pessoas começam a se frustrar, porque eu não consigo preencher aquilo que está vazio lá dentro. Mas eu também não sei o que me agrada. E eu vou tentando só ouvir o que os outros querem. Ah, você podia fazer isso, aí eu vou lá e faço. Ah, você podia fazer aquilo, eu vou lá e faço. Mas não é algo Uhum. que eu queira, entende? E aí eu completo o que está aqui dentro. Eu venho só coisas externas e superficiais. E aí, a partir disso, eu comecei a perceber que eu estava afundando. E aí eu via que assim, eu só estava agradando o outro e não me agradando. E aí foi onde eu fui afundando, não tinha sentido as coisas, eu fui afundando, afundando, até que eu parei e pensei. Falei, poxa, se eu tive a oportunidade de viver, né? Se Deus me deu a vida, é porque eu tenho algum propósito. Eu tenho alguma Uhum. coisa para fazer. Então, Correto. foi aonde eu me toquei e pensei, se eu não levantar e fazer, não ninguém vai fazer por mim. Porque eu posso ter a ajuda, que é o que a princípio o Setembro Amarelo fala, né? Vamos ajudar as pessoas, vamos ajudar, mas eu falo, ajuda tá aí todos os dias. É uma questão da pessoa realmente querer essa ajuda, né? Porque não adianta Sim. eu ter o apoio, mas eu só depender do apoio e não me dar o primeiro passo e falar, eu quero mudar, eu quero sair dessa situação, né? Por mais difícil que às vezes a gente fala, ai, mas é difícil, Aline, como que eu faço isso? Poxa, olha para você, olha lá dentro e pensa assim, é essa vida que você quer? Ficar numa cama, ficar tomando um monte de remédio? Será que esses remédios estão te fazendo bem ou eles estão te dopando? Porque quando a gente se conhece, a gente entende se eu estou bem com a medicação ou não. Né? Eu Isso. percebo que, pô, sem a medicação, eu consigo levantar da cama e fazer alguma coisa, mas com a medicação, eu não tenho nem forças. Né? Então, assim, Sim. ao meu ver, eu penso que não só em setembro, né? Lógico que setembro é um simbolismo, mas eu acredito Isso. que assim vai muito da pessoa. A pessoa precisa querer mudar. A pessoa precisa querer entender que o mundo não deve nada para ela.
É ela que precisa fazer algo por ela mesma, né? Sim. E você contando a sua experiência própria, eu gostaria de perguntar assim, qual foi o insight que você teve para tomar essa atitude, vamos dizer assim, vou citar esse nome, eu não gosto muito de usar esse termo não, mas vamos dizer essa zona de conforto. O que que te fez sair disso? Assim, não, eu posso reagir. Qual foi o insight? Você lembra? Você pode falar aqui pra gente? Foi a partir do momento que eu vi assim, eu falei, poxa, o que eu tô fazendo comigo mesma? Foi aonde eu percebi que eu me estragando. Eu tava assim, eu via que eu tava magoando pessoas próximas de mim e que a Uhum. única pessoa que podia mudar aquilo era eu. Então foi o momento que eu pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu tô assim? Por que eu simplesmente desgostei de tudo? E aí foi quando eu comecei a pensar com mais cuidado, a tentar entender com mais cuidado, e aí foi onde eu falei, puxa, eu posso ter a ajuda que for, que é o que eu tô tendo, ajuda lá de fora. Mas se eu não reagir, eu vou me manter. Essa é a vida que eu quero? Não. Essa vida não me faz bem. O que eu preciso fazer para sair dessa vida? Ter atitude. Aí foi quando eu comecei a mudar. Foi difícil? Muito. Foi muito difícil. A cada 2 passos que eu dava, eu caía 4. E aí vem Sim, aquela sensação de frustração. Mas aí eu pensava, eu não quero voltar para aquilo que eu estava. Então eu vou batalhar de novo. E aí eu tentava mais um pouco, com ajuda. Aí os passos que eu caía começaram a diminuir. Então eu dava 2 passos subindo, eu escorregava 1. Aí eu dava mais 2, 3, eu escorregava mais 1. Aí eu começava a dar 5, 6, 7 e escorregava meio. Foi onde eu percebi assim, poxa, sou eu. Sou só eu. Então foi o que eu, assim, o insight mesmo foi, eu não quero essa vida para mim. Não é isso que eu quero. Tipo, essa vida que eu tô entendi. levando não faz sentido. Aí foi onde eu quis realmente mudar. O que eu tô fazendo da minha vida? E o que eu preciso fazer para mudar? E aí foi onde eu entendi que era só eu. Era só eu dar o primeiro passo, que eu podia ter ajuda, mas se eu não agarrasse a ajuda, não resolvia de nada ter ajuda. Entendi. E assim, em algum momento, nesse período que você passou, né, esse período, vamos dizer assim, um período de uma depressão ou de uma tristeza ou algo assim, em algum momento você pensou em autoextermínio ou não? Chegou a cogitar isso, essa possibilidade na época ou não? Ou não chegou a pensar dessa forma? Não porque eu sempre fui católica. Uhum, Então, eu sempre acreditei que Deus sempre deu um propósito para a gente, né? E o único que poderia falar assim, chegou a sua hora, você cumpriu a sua ordem na Terra, é Ele. Então, nunca assim uhum, passou na minha cabeça, né? Várias vezes eu até pensava, entendi. falava assim, qual é o sentido se eu morrer? Porque se eu morrer, eu estou deixando problemas para as pessoas. E não estou resolvendo eles. Porque quem Uhum, resolve sou eu mesma, né? Só eu posso resolver para não deixar os problemas. Então, eu nunca cogitei essa ideia porque eu também tinha aquela preocupação. Poxa, mas se eu me matar, olha o tanto de coisa que eu estou deixando para os outros resolverem. Então, assim, estou piorando a situação, entendi. né? Perfeito. A gente lida, nós trabalhamos na área da saúde, a todo momento com pessoas, às vezes está passando por uma doença, que o médico chega próximo dela e fala assim, seu problema não tem solução. Né? Seu problema agora está nos cuidados paliativos, vamos dizer assim. E tem pessoas que já estão depressivas por conta disso, e tem pessoas que ela tentam lutar contra aquela doença, tem pessoas que se entregam de vez, e tem pessoas que querem tirar a vida por causa da doença. Então, assim, você também que trabalha na área da saúde, com certeza já ter presenciado ou ouvido algo a respeito disso, né? E, por exemplo, talvez tenha alguém que esteja nos assistindo aqui agora, alguma pessoa, e conheça alguém que está numa situação assim, semelhante. A
pessoa, não digo só por causa de uma doença, ou por algum motivo, está desempregado, ou está com alguns problemas, etc. E a pessoa entrou num período que ela acha que acabou. E parece que ela está cada vez mais afundando num poço de lama. E ela acha, né, ela pensa, talvez, em tirar a vida dela, que ela acha que vai resolver todos os problemas. Então, assim, você contou a sua experiência própria, mas o que você pode dizer para essas pessoas que estão passando por esse período sombrio? O que elas podem fazer assim, para enxergar uma luz no fim do poço, vamos dizer assim? Assim, O que você diria para as pessoas? por mais doloroso que pareça, mas é importante que a pessoa olhe para dentro de si, né? E entenda a essência dela. Porque o porquê que ela está abafando aquela essência dela, o porquê que ela está deixando aquele problema ser muito maior do que a solução, né? E ela parar para tentar entender isso, que assim, a morte não resolve problemas, mas ela pode piorar os problemas. Porque quem pode resolver os seus problemas é você mesmo. Então, a pessoa, ela precisa aceitar que a vida tem problemas, que a vida tem sofrimento, que isso é uma coisa natural. O mundo vai trazer um monte de questões e questionamentos em cima da gente, né? Vai da gente aceitar isso e simplesmente ir lá e resolver, né? E assim, entender a essência. Se eu estou aqui e eu tenho a oportunidade de acordar para um dia novo, então é porque eu tenho a oportunidade de resolver o problema e não simplesmente esquecer ele, né? Agora falando assim, eu até lembro que eu li um relato de uma pessoa que ela falou assim, que o amigo dela perdeu o emprego, entrou em depressão, e aí eles saíram para conversar. E nessa conversa, ele brincou e falou assim, poxa, mas você chegou no fundo do poço. Mas ele falou que usou como tom de brincadeira. E ele falou que na hora o amigo pensou, poxa, se eu tô no fundo do poço, a única saída é para cima. Eu não tenho mais para onde ir. Ou eu cresço, ou eu cresço. E aí ele falou que desse insight, ele falou, pera, o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu tô aqui? Sendo que a única opção que eu tenho é para cima. Então eu vou para cima. Eu tenho perna, eu tenho braço, eu acordo todos os dias, então eu vou mudar essa visão. Eu não quero mais ver esse escuro, eu vou buscar o claro. E aí foi onde ele mudou. Foi fácil? Não. Porque se fosse fácil, todo mundo teria sucesso, todo mundo estaria lá em cima, né? Mas é aquela coisa, vai do que você quer. Você quer realmente, por mais que eu sei que isso vai doer ao ouvir, mas assim, você quer ser vítima, você quer ser uma pessoa muito, você quer ser aquela pessoa que o mundo te deve tudo, ou você realmente quer ser uma pessoa que, cara, eu vou ser diferente, eu vou mudar. Eu sei que tudo que eu faço depende só de mim. Para resolver os problemas, sou só eu. Para crescer na vida, sou só eu. Para gerar o conhecimento, sou só eu. Então, eu penso que a minha dica é essa. É você olhar para dentro. Por um momento, você olhar para dentro e pensar, essa vida que você quer? Cheia de remédios, não sai da cama. Porque assim, as pessoas vão falar, é fácil você falar. Poxa, eu passei por isso. Eu sei como é difícil você ter que levantar e falar, eu vou me vencer. Mas aí eu te pergunto, quem manda em você? É só você mesmo. E você que decide as suas atitudes. Se a sua vida está assim, é porque você quer. Não tem culpa do outro. Né? Se eu tô me pondo como depressivo, como um coitado, porque eu tenho que tomar remédio, sou só eu. Eu que tô aceitando isso para mim mesmo. Né? E não que, ai, mas o outro tá mandando eu tomar, mas tá tomando porque você quer. Então, assim, é duro, é difícil de ouvir, porque eu ouvi também isso. E dói, porque você pensa, poxa, a pessoa podia me ajudar, mas ela tá me ajudando.
Só que se eu não levantar e falar, Aline, vamos, acorda, a pessoa pode dar o apoio que for, ela não muda, Entendi. né? Ela tem que dar uma chance a ela mesma, né? Ela tem que, sim, ela tem que, como você falou, não é fácil falar assim, você tem que sair disso, fulano, você tem que querer. Não é fácil falar com a pessoa isso, mas a pessoa, ela tem que olhar para dentro dela, fazer um olhar introspectivo e falar assim, buscar força também dentro dela. Ela tem força dentro dela. Só que essa força está Sim. abafada, né, por algum motivo. Eu vou te contar, foi em 2011, 2012, não parece, eu era muito ansioso. Hoje eu sou menos ansioso. Eu já fui muito, 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 muito mesmo. E a ansiedade, quando ela não é tratada, a ansiedade quando não é, vamos dizer, não só remediada, não, mas não é tratada também, não só por remédio, por exercício físico, etc. A ansiedade ela leva à síndrome do pânico. E no ano de 2011 para 2012, eu tive síndrome do pânico. É terrível. Só que até então eu não tinha buscado na época ajuda médica, não tinha falado com ninguém, eu guardava os sintomas só para mim. Aí umas duas vezes que eu fui falar com um colega de trabalho, eu estava sentindo determinada coisa, que tinha relacionado à síndrome do pânico, falou comigo assim, isso é frescura, isso é coisa da sua cabeça. Aí eu falei assim, isso não é da minha cabeça. E assim, sentindo aqueles sintomas de síndrome do pânico, tudo. Aí procurei um médico, Aí procurei um médico, o médico passou para mim um medicamento para me tomar, um antidepressivo, um ansiolítico, e fui melhorando os sintomas. Mas por dentro de mim, aquilo não saiu de dentro de mim, o remédio só abafou a síndrome do pânico. O que me ajudou muito na época era uma coisa assim, que até então eu não valorizava, mas eu, a partir do momento que eu fiz, me ajudou muito, foi a psicoterapia. Então, assim, o psicólogo, ele me ajudou a pensar. Eu fui buscando, assim, sabe, ele buscou muitas coisas sobre minha vida, sobre minha família, da onde poderia ter vindo essa síndrome do pânico. E no medicamento não me ajudou isso, não. O medicamento só tratou os sintomas. Mas o psicólogo, na psicoterapia, eu fiz, na época eu lembro que eu fiz acho que 8 sessões. E, assim, não tomo medicamento nenhum mais há muitos anos. Nunca mais tive a síndrome do pânico. Por quê? Na psicoterapia, o psicólogo me ensinou a olhar para dentro de mim, a buscar algumas coisas que estavam me levando a ter aquelas reações da síndrome do pânico. Um dos sintomas que eu tive na época da síndrome do pânico era medo de sair de casa. Eu tinha medo, porque eu pensava assim, se eu pisar no portão da minha casa, eu vou ter um infarto e cair. Assim, eu pisava no portão, se eu olhava para um lado para o outro, eu tinha que trabalhar. Aí eu esperava o ônibus passar na rua, correr, pegar o ônibus, coração disparando a mil, entrava no ônibus ofegante, sentava na cadeira, com medo de todo mundo. Mas assim, isso antes da psicoterapia. Eu não sabia que era síndrome do pânico, não tinha. Ou foi só pra mim? Neymar travou. Tá me ouvindo? Ele deu uma travada Voltou? aqui, tá ouvindo? Oi, agora Voltei, tá me voltou. ouvindo? Tá me ouvindo? Agora eu tô. A imagem tá um pouquinho Desculpa. ruim, mas tô te ouvindo. O Wi-Fi deu uma caída aqui, não tô ouvindo bem? Mais ou menos. Deixa eu ver aqui, só um minutinho.
Voltou só o áudio, mas bem, bem ruim. Tá me, tá me vendo? Eu tô enxergando, tô escutando, tá me ouvindo? Bem, bem estranho tá o som pra Tá mim. ruim? Tá, um pouquinho. E a imagem E tá agora? bem Melhorou? embaçada. Melhorou? Não, Não? Peraí. tá bem sumido. Tá bem Não. Ah, agora voltou. Tá me ouvindo? Agora eu tô te vendo, mas você tá com a imagem congelada. Tá, o Tô som tá ouvindo. normal. E continua congelado ainda? O som agora melhorou. Não, agora Tá, e a voltou. imagem? Voltou? Não, agora tá boa. Voltou. Quem sabe faz ao vivo, né? É, essas internet não dependem só da gente, não. Verdade. Agora, eu tô te ouvindo bem, tô ouvindo a sua imagem perfeitamente. Tá me ouvindo? Não, agora E eu tô me te vendo vendo também? bem e tô te ouvindo bem. Então tá. Eu só continuar onde eu estava aqui então. Então, igual eu Tá. falei, o que me ajudou muito foi a psicoterapia. Porque a psicoterapia me ajudou a livrar desses sintomas que eu estava sentindo da síndrome do pânico. E não sabia que era síndrome do pânico. Uhum. Entendeu? Então, o psicólogo nas psicoterapias me ajudou isso, me ajudou a olhar para dentro de mim e buscar o que está me fazendo esse mal, o que está me fazendo esse sintoma. Ao contrário, não desfazendo do médico, ao contrário do médico, ele só me dava medicamento, só trocava o medicamento. Cada vez que eu voltava lá, ele chegou a trocar meu medicamento umas 3 vezes. Então, assim, Uhum. hoje, graças a Deus, não tomo medicamento nenhum mais e nunca mais senti a síndrome do pânico. Isso já tem muitos anos já. E aí eu te pergunto assim, mesmo com a psicoterapia, o que que você percebeu que você teve que puxar você mesmo, mesmo com a ajuda, Uhum. mas quem teve que ter a ação foi você mesmo? Eu sou eu. Porque a psicoterapia me ensinou a buscar isso, buscar dentro de mim, vamos dizer, essa essência minha. E na psicoterapia eu percebi que o medicamento não ia resolver nada para mim. Ele ia só abafar os sintomas, mas não ia me tirar daqueles problemas que eu estava sentindo. Entendeu? O medicamento ele só é amenizar os sintomas, não ia tratar a causa. E a causa era simples. Precisava de resolver algumas coisas da minha vida e eu resolver. Então, eu resolvendo, naquela época, melhorou os sintomas e sumiram. Nunca mais tive medicamento, eu fui diminuir também até acabar. Isso tem muitos anos que eu não sinto mais nada, graças a Deus. É isso que eu penso muito, né, em relação assim, nós que passamos por isso, eu também já tive, né, não chegou a ser uma síndrome do pânico, mas eu tive as reações de uma ansiedade forte, né, de dar aquela sensação de infarto, o braço formigar, doer o peito, e é assim, é só nós mesmos, né? Então eu penso que a ajuda existe a todo momento, Uhum. né? Nós temos pessoas que estão dispostas aí a te ajudar, né? Mas se você não quer ajuda, eu penso que às vezes não adianta só falar, tipo, ai, mas eu te ajudo, eu tô aqui. É a pessoa querer mudar, é ela perceber que não é mais aquela vida que ela quer, é ela perceber dentro dela que ela, poxa, eu posso ser melhor, então eu vou abraçar aquela ajuda, né? Eu vou Isso. realmente mudar a minha vida, né? Mas em si é a pessoa que precisa ter essa percepção, né? Porque ela, assim, mesmo que você pode ter um mundo em cima de você te ajudando, se você não quiser se ajudar, fica, fica um pouquinho complicado. Porque eu passei por algumas em atendimentos, né? Eu tive alguns pacientes,
na qual eu conversava muito com eles. Eu falava, eu tô aqui do seu lado, mas é só você. Eu posso te dar uma mão, eu posso te dar um pé, eu posso te dar um abraço, mas a única pessoa que pode mudar a sua situação é você mesmo. Verdade. E Eu você posso... também... Pode falar. Ah, desculpa. Não, pode falar. Igual você percebe, a gente percebe também, a gente que é da área da saúde, quando o paciente está passando por um momento difícil, uma doença muito grave, quando o paciente se entrega, o óbito vem muito rápido. E quando o paciente ele encara a vida de outra forma, dá a impressão, não, a gente percebe isso, a pessoa vive muito mais. Até a qualidade Sim, de vida melhora. Porque a equipe que está tomando conta da pessoa, melhora a qualidade de vida dela. A pessoa consegue encarar a realidade, sim. encarar uma determinada doença com outra ótica, outra visão. E vive muitos anos. Você deve ter visto isso já na sua caminhada, já, né? Sim, também. E é fato, é o que a pessoa sente naquele momento, né? Assim, você... Eu tenho colegas que é o que falam, eu não nasci com câncer e eu não morrerei pelo câncer. Então, a pessoa, por mais que às vezes o câncer agrava, o câncer, né, pode voltar, mas a pessoa faz da vida dela outra vida. Né? Ela não fica assim, se Uhum. remoendo e ela fica para baixo e, já tô com câncer mesmo, vai, né? Não, ela leva a vida como outra forma. Foi um aprendizado que eu tô tendo. Verdade. E aí ela muda, mas é ela mesmo querer mudar, né? Sim. E com relação ao Setembro Amarelo, qual a sua visão a respeito disso? Assim, você falou um pouco breve no início do vídeo, mas assim, qual a sua ótica, qual a ótica que você tem a respeito desse Setembro Amarelo, dessa campanha que eles fazem? Né? Uma campanha assim, uma coisa não é muito antiga, uma coisa recente, né? Qual é a sua Uhum. visão disso? Olha, eu acho muito legal, né? Mas eu sinto que fica algo muito superficial, porque parece que é assim, é igual Novembro Azul. Chega um mês, parece que todo mundo, poxa, vamos ser solidário. Acabou o mês, tanto faz como tanto fez. E eu penso, que não é assim que funciona. Você dar ajuda a alguém, você querer ajudar alguém, é o ano inteiro. São 365 dias que você vai se disponibilizar e falar, se você quiser, eu tô aqui. E não simplesmente assim, não, vou esperar setembro chegar. Chegou setembro? Poxa, eu vou lá, eu posto. Gente, quem quiser ajuda. Deu 1º de novembro, eu esqueço. Parece que, putz, ajuda? Não, já foi. Então, assim, a impressão que eu tenho é essa, né? Em qualquer Sim. campanha. Porque eu penso que, assim, independente, você tem que se prevenir. A gente tem que dar o suporte para as pessoas não chegarem àquele ponto. Né? E não é assim, eu vou esperar setembro para avisar. Não, é qualquer dia, é toda hora, é o tempo inteiro. Tentar ir lá, avisar, e não simplesmente, assim, desculpa a expressão, mas parece que a Deus dará. Tipo, fica tanto Uhum. faz como tanto fez, jogado. Né? Chega setembro, aí todo mundo faz aquela propaganda, usa fundo amarelo, faz um monte de coisa. Poxa, chegou 1º de novembro, você não se ouve mais falar. Né? Você fica, poxa, e É. aí? E assim, eu estava vendo alguns dados, parece que mundial, tá? Isso é dado mundial. Entrou a pandemia, aumentou em 38% de suicídios. Quer dizer, aí eu paro para analisar, parece que assim, mata mais do que o corona. Porque às vezes as Com pessoas pensam, o que, certeza. que eu vou fazer? Aí você fala, poxa, você vai continuar a sua vida. Cuide de você. Né? Não tem por que desistir. Todo mundo tem que se adaptar. Nós somos os seres mais adaptáveis. Uma facilidade, Pois é. E né? assim, todo mundo é capaz. Não existe falar assim, mas eu não sou capaz disso. Não, todo mundo é capaz, porque tudo é treino. Tudo é um aprendizado. Você vai errar, você vai aprender, assim vai a vida. Ninguém nasce sabendo. Tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade,
mas não significa que você não vá aprender. Sim. Aline, igual, por exemplo, o tema da nossa live é a mudança que você quer está na atitude que você toma, né? Então, tem pessoas que estão passando por um problema depressivo, problema de depressão. O que falta a essas pessoas, às vezes, né, é tomar uma atitude com relação a ela mesma, não é verdade? Sim. Tem pessoas que ela tem capacidade de pedir ajuda a alguém, às vezes por algum orgulho, medo, vergonha, a pessoa não pede ajuda. Ela guarda, se tranca num quarto e guarda só para ela os sintomas da depressão. Aí, no que você assusta, a fulano tal tirou a vida. A família, a fulano tal se trancou no quarto e tirou a vida. Mas às vezes a família quer ajudar, mas a pessoa também, não diga assim a maioria dos casos, mas diga assim, as pessoas elas não procuram ajuda. Entendeu? Ela não desabafa com um amigo, ela não fala com um parente, ela guarda só para ela, não que você assusta, a pessoa já fez o auto-extermínio. Então, assim, o tema da nossa live, repetindo, é esse. A mudança que você quer, né, está na decisão que você toma. Não é isso mesmo? A pessoa tem que tomar uma atitude. Ela tem que tomar uma atitude. Sim. Seja ela sair desse casulo, vamos dizer assim, ou ela pedir ajuda a alguém. Mas se ela quer uma mudança, ela tem que ter uma atitude. Não é verdade? Sim. Não é à toa que a porcentagem que eles usam para a pessoa falar assim, você quer ter sucesso na vida? A porcentagem é 60% é atitude, 15% é habilidade e 15%, não, 15% é conhecimento. Então, assim, Isso. o que eu preciso fazer é mudar, é agir, né? E aí entra naquela coisa assim, mas é fácil falar, mas ninguém chegou falando que era fácil, né? É simples, é simples. Não é fácil, mas é simples. Quem complica a princípio somos nós mesmos, né? Somos nós que põe peso em tudo, desculpa em tudo e assim por diante. E assim vai, mas assim, Igual. a única pessoa. Oi? Não, não, pode falar. Eu falo assim, a única pessoa que pode mudar a sua vida é você mesmo. Não espere de outras pessoas, porque só você sabe o seu valor. Só você entende o seu sonho, né? Aonde você quer chegar. É só você que tem esse sentimento. Por mais que eu fale, às vezes, de repente, conte para você o meu sonho, você vai fazer assim, legal, mas não é o que eu sinto. Então, depender de outras pessoas, né? A pessoa não sabe o seu valor. Então, por isso que as coisas só dependem de você, né? É você querer mudar. É você ir lá e ter uma atitude. Não quero mais essa vida, eu mudo. Correto. Foi igual eu estava contando aqui no início, o vídeo deu uma travada. Quando eu fui procurar ajuda, questão da síndrome do pânico, eu fui contar para dois colegas meus que eu estava sentindo aqueles sintomas, que eu não sabia então que era síndrome do pânico. A primeira coisa que eu vi é frescura. Isso é frescura sua. Tá com frescura. Você quer trabalhar. Isso que eu vi. Agora imagina, se eu pego essa palavra e coloco no meu coração, você, poxa, a frescura é minha mesmo. Eu estaria sentindo sintoma até hoje. Assim, a gente não pode levar como uma frescura, porque a gente sabe que não é. Porém, é algo que, assim, doenças emocionais é algo que, é você. É só você. Porque é igual você falou, a medicação, ela pode ajudar em alguns casos? Pode. Mas se você não se conhece a ponto de entender que aquela medicação, ela tá me fazendo bem ou não? Porque às vezes, eu, por exemplo, trabalho atualmente com autistas. Então, assim, a gente vê ou a medicação dopa a criança, se você aumenta um pouco, ou se você diminui,
ela não faz efeito e a criança fica super agitada. E aí as mães acabam optando, não vou deixar meu filho dopado. Não está errado, né? Porque você pensa, pô, ele está no aprendizado, como que você vai dopar a criança? Né? E às vezes os médicos falam, não, toma que é melhor. Só que se você não põe a mão na sua consciência e fala assim, eu tô bem com essa medicação? Eu consigo reagir? Porque não adianta eu falar, poxa, eu pedi ajuda, eu tô com o médico, mas eu também não tô fazendo nada. Eu só fui pedir ajuda. Mas querer mudar, eu também não tô pensando. E aí, aquele momento, você também não percebe. Será que essa medicação tá me dando um up? Ela tá me tirando um pouco desse estado de sombrio? Ou realmente ela tá me afundando mais? Né? E aí é onde, às vezes, Verdade. a pessoa chega e fala pro médico, ó, não tá resolvendo. Aí o médico vai lá e aumenta a medicação. Aí ela fica mais dopada. Ela fala, ó, não dá. Aí o médico aumenta e cada vez mais ela vai ficando mais e mais e mais para baixo. Porque às vezes ela não percebe nela mesma que, poxa, isso aqui não tá me fazendo bem. Né? E, Isso foi. e hoje eu vejo também que as... Pode falar. Não, não pode falar. E eu vejo assim, igual você falou, né? Ah, eu fui contar para um amigo meu e ele falou que é frescura. Mas eu falo assim, hoje, pelo menos a minha geração, né? Eu já vejo que é uma dificuldade você encontrar amigos de verdade. Amigos que realmente são amigos. Porque normalmente são aquelas pessoas assim, tô ali enquanto tá fazendo bem. Mas na hora que eu vejo que é sair de perto. Né? E às vezes a pessoa ela tem algum sintoma e ela escuta tanto, é frescura, que na hora que um amigo chegou, eu tô sentindo isso, e a pessoa às vezes também tá sentindo, ela fala, isso daí é frescura. Em vez de falar, poxa, eu também, o que a gente pode fazer? Verdade. Poxa, eu já ouvi tanto falar que é frescura, mas cara, não é frescura. Sabe, medo. Por que vocês têm medo? Né? Vamos correr atrás de resolver. Né? Uma coisa que eu vejo é as pessoas acumularem os problemas. Tipo, elas pensam que eu vou colocar o problema ali naquele potinho e deixo ele ali. E vou fazer outra coisa. Mas eu abraço outro problema. Aí eu falo, não, guarde no potinho. Aí quer dizer, qual é o momento que eu vou resolver esses problemas? Verdade. Ô, Né? Aline, quando eu te falei que eu procurei ajuda médica, na época eu tive assim, do pânico, isso foi Uhum. assim, por volta de 2011, 2012, não estou contando. Então, assim, eu lembro que eu ia no médico, no psiquiatra, ele me passava o medicamento, aí passava um tempo, eu pensava comigo, esse medicamento não está fazendo efeito. Aí procurava o psiquiatra. Ele falou comigo assim, vamos testar isso aqui. Vamos testar isso aqui. Eu lembro uma vez que ele passou um remédio, ele passou um medicamento para mim, que eu tinha que ligar para o laboratório, passar meu CPF para o laboratório, passar o nome do medicamento, da farmácia onde eu comprei, para me ganhar um desconto. O medicamento era muito caro. Eu fui pensando assim, gente, eu estou passando as informações para o laboratório dá um desconto para mim. Na verdade, é para patrocinar um médico, fazer uma viagem, um resort, entendeu? Então, assim, vê que a indústria farmacêutica e a medicina, assim, com a questão de medicamentos, sabe? E o que me inculcou, ele falou comigo assim, ó, vamos testar esse medicamento aqui. Pensei comigo assim, poxa, eu estou me fazendo de cobaia, testar esse medicamento logo em mim, medicamento novo. Aí, o que me ajudou muito, o que me ajudou a sair da síndrome do pânico, com toda sinceridade, não foi medicamento. Não foi medicamento nenhum, não. Foi a base de Deus, meramente Deus. A base de Deus foi a psicoterapia, que me fez pensar, me fez abrir meus olhos e ver que tudo aquilo que eu estava sentindo era só criação da minha mente, mais nada. Era coisa da minha cabeça. Entendeu? E E hoje, uma coisa assim que eu entendo hoje, que isso é fato, quanto mais eu falo, eu não sou capaz, eu não consigo isso, eu sou depressivo, eu sou ansioso, cada vez mais eu fico.
cada vez mais, porque realmente, né, a palavra ela tem muito poder. Então, eu preciso entender assim, o que eu quero, o que eu gosto. Porque hoje eu vejo também as pessoas, elas procuram muitas coisas superficiais. E aí vai assim, oi? Sim. Pode falar, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô, perfeitamente, pode Então, falar. é uma coisa que assim, a gente precisa, às vezes eu penso que é um pouco de se vitimizar. A gente precisa parar de se vitimizar. A gente precisa confiar mais na gente, né? E entender que eu tô aqui, eu não tô à toa. Algum motivo eu tenho. Algum Uhum. motivo Deus me colocou no mundo, né? E não para simplesmente ouvir e me matar. Meu pensamento, né? Então, Sim, eu penso concordo. que a gente precisa sentar com a gente mesmo, né? E não ter medo de escutar a gente mesmo, de ouvir a gente. E eu sentar e falar, poxa, Aline, o que você quer? O que você tem como propósito? Qual que é o seu sonho? E não ter medo disso. Não ter medo dos julgamentos. Porque isso não define a gente. Não é o que você fala de mim. Às vezes você fala porque você pensa, poxa, eu queria estar assim. E você não tem coragem. E aí você vai lá e julga, né? Mas você não foi e fez Sim, também. perfeito. Olha, eu estou lendo uma frase aqui que o hipnólogo Anderson Batista escreveu e tá vendo? Tudo que você foca se expande. Se focar no problema, vai se expandir. Está dentro desse contexto, nós estamos falando aqui, não é verdade? Isso. É aquele olhar introspectivo, olhar para Sim, dentro de nós mesmos e saber qual é o nosso propósito, o que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo da nossa vida, o que nós podemos fazer com a nossa vida, não só para o nosso bem, para o bem do próximo. Eu acho assim, se cada pessoa pensar dessa forma, as pessoas não chegariam a um ponto de estragar a vida dela, vamos dizer assim, entre aspas, num auto-extermínio da vida, numa droga sem fundamento, né? Então, eu acredito assim, acredito que as pessoas, cada um tem um propósito de vida. Cada um deve buscar qual é a vida. Qual que é? Você vê que por que você está aqui, por que você existe, né? Eu penso assim da seguinte forma. sim, Aí mas não, talvez eu não, penso que é assim. se todo mundo pensasse assim, levasse muito sério, levasse a sério mesmo, talvez nem precisava de existir o tal de Setembro Amarelo, Pois é. né? Foi um pouco Hoje radical, né? eu acredito que, assim, internet, por um lado, ela veio de um ponto positivo, mas também ela veio de um ponto assim, ela omite muita coisa. Porque, por exemplo, eu vou postar coisas boas que acontecem. Eu não vou postar as minhas frustrações, eu não vou postar, tipo, hoje chorando e falando, nossa, hoje eu tô num dia que. Não. Eu vou me recuperar e, às vezes, pôr uma máscara e ir lá e falar, né? Então, eu vejo assim, teve um caso aqui em Ribeirão de um moço que ele veio do nada mesmo, e ele conseguiu crescer vendendo bolinhos. Bolinhos, doces, assim, na rua. Aí ele conseguiu abrir a empresa dele, uma empresa aqui em Ribeirão de oratória, coaching, pegou ele e falou assim, você quer crescer? A gente vai te dar um curso. Deram um curso para ele, ele cresceu. Nossa, mas pensa num cara assim, ele dava palestras da vida dele, ele estava escrevendo um livro sobre felicidade. Do nada, Ó, ele se matou. Do nada. E aí todo mundo ficou com aquela coisa assim, por quê? Por que ele se matou?
E aí é onde hoje eu vejo as pessoas passam uma coisa que não são. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu Entendi. sei o que não é fácil. Você também sabe como não é fácil. Olhar para dentro de si, entender e se aceitar e falar, eu vou mudar. Isso não é fácil. Não. Mas, né? Se todo mundo tivesse essa consciência, por que adianta eu pôr padrão? Padrão de beleza, padrão de sucesso, padrão disso, padrão daquilo. Você faz com que a pessoa se sinta pior. Porque cada vez mais que ela olha na internet, o que ela vê? O povo tomando champanhe, o povo viajando, e ela pensa, poxa, minha vida é um nada, porque eu não faço nada disso. Mas aí eu te pergunto, será que a pessoa que está fazendo isso, ela é feliz também? Ou ela está seguindo uma coisa mundana? Será que realmente ela é aquilo? Né? E aí, É importante. assim, e aí eu falo, vem, por exemplo, o Setembro Amarelo. Nossa, tem toda aquela divulgação, a mídia passa, as pessoas postam. Acabou o setembro? Acabou o suicídio? É isso? É tipo, é só o mês de setembro, assim, naquele pedacinho? Poxa, não. Mas parece que as pessoas não têm essa consciência. Tipo, eu vou lá em setembro, uhul, eu ajudo todo mundo. Passou setembro, vocês me esquecem que passou setembro. Já foi o mês do suicídio, não me procura. E não é assim. Né? É diariamente você ter o interesse de ir lá e perguntar para a pessoa. E aí, como que está a sua vida? Como que você está se sentindo? É isso que você almejava? É isso que você quer? O que você gostaria de ser? Né? Eu acho que falta um Verdade. pouquinho, assim, de ter um pouco mais de paciência, de ir lá e sentar e conversar com as pessoas, né? Tentar entender e talvez mudar, porque eu penso que se as pessoas tivessem essa consciência dessa mudança própria, acredito que esse número, essas estatísticas de suicídio estariam bem menores. Bem menores. Com certeza. Aline, o papo está muito bom. Nós vamos ter Passou assim rápido, uma né? live, uma live assim, eu acho muito pouco para abordar esse tema tão interessante, tão importante, né? Mas com Sim. certeza nós teremos mais lives sobre um assunto ou sobre outro assunto também. Mas eu gostaria de agradecer pela disponibilidade. Você tem uma maratona de lives aí. Aproveita, por favor, e fale para a gente sobre essas lives. Você vai fazer uma maratona de live, isso mesmo? Que eu entendi? Eu acho que eu vi no seu Instagram algo assim. Isso, começa sexta-feira agora, dia 11, e eu já Uhum. começo abordando o tema sobre o autoconhecimento, porque eu penso que é o carro-chefe, é a virada de chave para as pessoas mudarem, né? O que eu preciso fazer, o que eu preciso entender para realmente mudar? Sair dessa vida, sair dessa depressão, cortar essa ansiedade, né? E aí os temas que eu fui abordando são temas que vão se Sim. unindo: o autoconhecimento, o autocontrole, agir e reagir, até chegar na liderança. E a liderança Vai não é se assim, completando, né? isso, e a liderança que eu coloquei lá não é no sentido de, poxa, eu vou ser um líder, vou ser um gerente, vou ser um coordenador. Não é isso. A liderança começa na sua vida. Você está sabendo ser um líder? Né? Você sabe liderar a sua Entendi. própria vida? Né? Porque se você não sabe liderar a sua própria vida, não espere que pessoas vão liderar por você. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, por que o fulano não gosta de mim? Mas você gosta de você? Tudo começa com essas perguntas. É você primeiro. Você se conhece? Você gosta de você? Você entende o que você quer? Para depois realmente você entender se você está passando isso para o próximo. Então é por isso que eu resolvi fazer E, essa sequência para as pessoas terem esse despertar. vai acontecer às sextas-feiras, ou como é que vai ser? Vai começar na sexta agora e a próxima de qual dia? Você tem as datas já ou não? Tem as datas, começa essa sexta, mas vai ser de quarta e sexta. Ah, tá. Todo, assim, de quarta e sexta às 8h01 da noite. Ah, tá. Então, quem está nos assistindo aí, quem puder ir, já segue o Instagram aqui da Aline Moura.
e assista as lives dela, são muito interessantes. De vez em quando eu ligo às 7h30 da manhã, tá ali ela falando na live dela. Ele tá lá no plantão, eu coloco o fone de ouvido, trabalhando e escutando a live dela, porque fala muita coisa boa. Então Eu siga ela sei aí. que, assim, eu falo um pouquinho duro, né? Eu sou um pouquinho mais direta, mas eu acho que é importante. A gente, assim, a verdade dói, Aham, mas ela é necessária. sim, é bom. Mas eu queria te agradecer, tá? Eu, eu que Pela agradeço o disponibilidade. convite. Isso. Eu vou baixar a live, vou tentar editar ela, essa parte ficou travada, eu vou editar ela, deixa eu consigo colocar no meu YouTube, tá Com bom? certeza. Então tá bom. Então, Muito muito obrigada obrigado. aí pelo convite. Espero que as pessoas que assistiram tenham gostado. Me disponibilizo Isso, o ano inteiro, tá? Não é só o mês de setembro. Quem quiser realmente aí me procurar para conversar, eu tô aí, eu dou a mão, né? A gente cresce junto porque eu vejo que quanto mais pessoas se ajudam, mais pessoas realmente se entendem, o mundo fica muito melhor. Fica um mundo com diferente. certeza, Ale, é verdade. Muito obrigado, agradeço também o pessoal que está nos assistindo. Gente, agradecemos a todos, tenham uma boa noite Uma boa e uma noite. boa... Amanhã é quinta, né? Uma boa Amanhã aqui. quinta-feira. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. tchau.